Boa noite, boa noite. Estamos nos conectando para a live da nossa semana. Temos live aqui no canal toda quinta-feira às 19 horas. Essa live é feita no Instagram e depois ela é postada no canal do YouTube. Se chama Péola Paula da Rosa Dourada. Então, para quem ainda não acompanha lá o canal, convido a acompanhar, né, e a conhecer também os nossos posts, os nossos vídeos. Em breve começarei a postar lá alguns conteúdos diferentes, né? Algumas meditações. E boa noite, Luza, boa noite, Sônia, boa noite, Camila. Que bom que vocês estão aqui. Então, aguardar alguns minutinhos para o pessoal ir entrando na live. Essa live teve uma preparação muito bonita essa semana. Eu tive muitas aulas para poder fazer essa live efetivamente. Eu aprendi muito e sei que é o começo de uma trajetória. Na aula passada, é uma aula, para mim é quase uma aula isso aqui. Na semana passada eu falei que a espiritualidade vem reorientando o meu trabalho. Ela vem me ensinando e me mostrando um caminho voltado mais à psicologia espiritual, né? E é um aprendizado que eu tenho quase que juntos, né? Aqui ao vivo, porque é definitivamente uma live canalizada. Eu aprendo muitas vezes. Antes tenho aulas, igual essa semana eu tive, né? Mas aprendo aqui muito junto. Aliás, eu tenho amado as lives. Não sei se como é para vocês, mas para mim eu me pego muitas vezes assistindo, porque como eu estou gravando, muitas vezes eu estou concentrada, nem sempre eu consigo ter uma lógica de tudo como foi. Depois eu paro para assistir e aí eu fico olhando e falo, nossa, quanta coisa eu tô aprendendo, né? E é muito legal, assim, é muito rico. Não sei em que outra atividade da minha vida eu teria uma oportunidade tão grande de aprender tanta coisa, né? E sobre a live de hoje, especificamente desse tema, como está organizado, né? Então vamos lá. Então tem um tema, eu vou canalizar algumas coisas que eles querem falar sobre esse tema. E depois eu vou dizer quais foram o nome das 6 pessoas que foram selecionadas, né? Então, muita gente pergunta, isso eu coloco um post, normalmente na quarta-feira à noite ou na quinta-feira de manhã. E aí as pessoas comentam o nome completo lá. Faltando alguns minutos para começar a live, eu vou lá no post. E aí eu ouço os mentores dizendo, né, ó, esse nome, esse nome, esse nome. Hoje são 6 pessoas e tem uma pessoa que foi selecionada para uma palavra fraterna. Já faz umas 3 semanas que os mentores têm usado esse espaço para passar mensagens, então hoje tem uma pessoa que vai receber essa mensagem. Eles selecionaram uma carta também, que tem um conteúdo muito legal, chama Faça uma Pausa. Porém, essa carta, de acordo com o que eles estão me dizendo, só vai fazer sentido no final. Então, no final eu falo sobre essa carta. Bom, também acho que é a primeira vez que eu falo quem está nos acompanhando hoje, né? Hoje nós temos a presença de Arcanjo Gabriel. Então, Arcanjo Gabriel e energias do raio verde de cura. Significa que, em outras palavras, né? Pessoas a qual eu vou contar um pouco, abrir o registro, né? E a gente vai trazer algumas informações. E quem estiver assistindo a live também, então a equipe do Raio Verde vai passar na casa, né? Onde você estiver, né? E vai ajudar a harmonizar as energias relacionadas à ansiedade. Então, se você está me assistindo aí e você tem a oportunidade de colocar um copo de água, né, próximo de você, então coloca um copo de água, né? Eu tô com aqui, eu não falei isso antes porque eu tô ouvindo essa instrução agora. Coloca esse copo de água e mentaliza, né? Pede para que a equipe espiritual coloque aí bons fluidos, né? Nessa água. E ao final da live vocês podem tomar a live, ó. Tomar um copo de água.
Da próxima vez, se tiver essas instruções, eu aviso antes para vocês poderem se preparar antes. Tudo bem? Arcanjo Gabriel tá falando assim, que cada vez mais as lives serão no estilo tratamento. Então, não só abriremos registro akáshico, né, como vem acontecendo, mas também não só expandir a consciência, mas também fazer com que aquela dor, aquela ansiedade, aquela angústia ou aquela sensação, ela seja dissipada, tá? Então, é isso. Eu vou me concentrar. Eu canalizo de olhos fechados. Então, se porventura alguém chegar aqui na live e tiver uma dúvida, quem conhece como funciona, por gentileza, né? Responda aqui nos comentários, né? Me ajuda a fazer essa moderação, porque quando eu me concentro, eu vou rodando e aí a coisa vai acontecendo, tá bom? Muito obrigada, Nath, Sandra, todo mundo que tá chegando aqui. Se puder compartilhar com outras pessoas também, tá? Eu agradeço, fico muito feliz de disseminar esse trabalho. Então vamos lá. Eu vou começar falando algumas mensagens, né? Orientadas aqui pelo Arcanjo Gabriel a respeito do tema da semana. Antes ele tá falando, fala o que você quer falar, Paula. Eu gostaria de falar uma coisa. Quando eu recebo o tema da Semana da Espiritualidade na segunda-feira normalmente, tá? E eu recebo toda a agenda da semana. Então eu não faço uma coisa porque eu fui lá escolher, eu vou escolher esse tema. Eu sigo instruções, né? Eu trabalho para a equipe espiritual. Então tem uma equipe toda que decide qual é o tema da live, qual é o tema da transmutação, organiza os trabalhos e tudo mais. Então eu estou em equipe, digamos assim, e não sou eu que tomo essa decisão. E quando veio esse tema ansiedade, eu fiquei um tanto quanto preocupada. Por quê? Porque a ansiedade, ela é uma enfermidade, certo? E ela é uma enfermidade que exige tratamento do ponto de vista psicológico e do ponto de vista, muitas vezes, médico, ok? E isso é um fato. Então, pessoas que estão sofrendo dessa enfermidade, que estão com essa questão, devem procurar ajuda psicológica, né, e ajuda médica, certo? Para o quê? Porque é necessário fazer o tratamento. Onde entra uma live como essa? Onde entra o trabalho de um terapeuta, né? Onde entra o trabalho do registro akáshico? Ele é um complemento. Então, essa minha atuação aqui, e a atuação da espiritualidade, ela é um complemento, no sentido de, literalmente, colocar luz em alguma questão que pode facilitar, né, a pessoa de procurar um caminho para se curar dessa questão que ela está vivendo, ok? Então, esse trabalho aqui de hoje, como todos os outros que eu faço em consultório ou atendimento, ele é complementar, ele não exclui, né, a necessidade de procurar ajuda médica e psicológica, não exclui, mas, né, eu atendo muitos psicólogos também, né, a gente sabe que muitas vezes a espiritualidade traz uma orientação, mostra uma linha de raciocínio que ainda não está sendo vista ou não estava sendo compreendida durante o tratamento, e isso facilita o processo, certo? E é nesse lugar de facilitação, complementação, amorosidade que esse trabalho se encaixa hoje, e por isso eu me sinto tão à vontade, né? Só por isso eu me sinto muito à vontade. E aí, partindo disso, né, eu vou falar um pouco sobre as aulas, né, e o conteúdo que foi me trazido essa semana. Talvez essa live hoje fique um pouco mais longa do que os outros, tá? Mas é muito importante, muito relevante para aquilo que a equipe espiritual quer trazer e quer colocar. Primeiro ponto de vista, né? A ansiedade, ela pode ser vista sob diversos aspectos, né? Um dos aspectos mais naturais da ansiedade e até, digamos assim, natural no aspecto biológico, hormonal, é a questão de que a expectativa por vivenciar algo. Então, existe uma ansiedade, se a gente classifica como ansiedade, quando nós temos a expectativa de viver alguma coisa. Então, isso é uma das formas de ansiedade. E normalmente essa não é a ansiedade
né? Movida pela expectativa, essa não é a ansiedade que gera uma enfermidade. Ou seja, ter expectativas, ter ansiedades, estar ansioso para um evento, para uma viagem, né, para um dia novo do trabalho, para novos projetos, essa expectativa ela é natural, ela faz parte do nosso sistema endócrino hormonal, ela faz parte da forma como nós somos organizados emocionalmente e mentalmente para responder às novidades. Então, inclusive muito positivo que se tenha, a gente consiga secretar, né, esse tipo de hormônio, a gente consiga ter essa expectativa, esse friozinho na barriga e tudo mais. Mas existe um outro lado da ansiedade, outros lados no plural da ansiedade. E um desses lados, que é o lado pelo qual principalmente o registro acástico pode entrar e ajudar, é o lado da insegurança. Então, a gente vai tratar aqui de um lugar muito sensível, certo? Em que a pessoa, né, que está sofrendo de ansiedade, ela sofre por encarar diariamente questões que a deixam insegura. E essas questões, muitas vezes inconscientes, podem emitir gatilhos e, inclusive, ocasionar crises de ansiedade. Então, a ansiedade, ela tem esse aspecto, inclusive a capa da live fala sobre isso, ela tem um aspecto de lidar com processos de insegurança, ok? E isso pode ter origem em diversas frentes. E é nesse ponto que hoje a equipe espiritual vai atuar. As pessoas que ela vai conversar, vocês sabem, né? Que eles falam muitas vezes de maneira metafórica, mas eles constroem uma narrativa que se encaixa a vida dessas pessoas, mas também é de todos nós que estamos aqui assistindo. Muitas pessoas assistem e falam assim, nossa, parecia que estava falando comigo. Mas isso não é coincidência, né? A espiritualidade, ela escolhe casos diferentes justamente para chegar nesse ponto, ok? Então, do aspecto da ansiedade como uma insegurança, como um processo crônico de insegurança, certo? É que nós vamos atuar no dia de hoje. E as pessoas que foram escolhidas, aliás, acho que quase todos estão aqui na live, nesse momento. Eu não sei se vai ser exatamente na ordem que tá aqui, tá? Mas é Pedro de Oliveira Mantovani, Michele Ferreira de Campos, Cássia Carmo Santos, Leise Kelly de Oliveira, Cibele Girardi Andrade, Camila Silva de Mello. No final, como eu disse para vocês, a espiritualidade gostaria de passar uma palavra fraterna para Beatriz de Souza Sten. Então, se vocês conhecem alguma dessas pessoas que não estão aqui na live agora e vocês querem mandar o convite, aproveitem. Não vai ser na ordem que eu falei, tá? Eles já falaram aqui para mim. E eu vou me concentrar então para iniciar. Para quem chegou depois, eu disse que hoje a live é uma live também tratamento. A gente está sendo acompanhado por Arcanjo Gabriel e também por energias do raio verde de cura. Então, para quem quiser colocar um copo de água, né, próximo aqui da live, estar concentrado, né, e pedir para que a equipe espiritual coloque fluidos aqui na água, gente, fiquem à vontade. Para quem sentir de fazer isso, tá? Sintam no coração se faz sentido para vocês. Então, vamos lá. Eu vou me concentrar agora para falar no primeiro caso, né? Que é Leise Kelly de Oliveira. Então, vamos lá. Bom, outra coisa, vocês sabem que eu sinto o campo das pessoas, né? Então, às vezes eu posso ficar com falta de ar também, pode me dar uma angústia, eu posso, sei lá, colocar a mão no coração assim, mas eu estou bem, tá? Assim que eu saio do campo, assim que encerra tudo, a gente faz uma limpeza, fica tudo bem, não se preocupe, tá? Só peço que enviem sempre vibrações positivas, muita luz dourada, sabe? Isso ajuda demais. Então, vamos lá. Leise Kelly de Oliveira. Quando eu entro no campo de Leise Kelly de Oliveira, o que eu vejo, Leise? Eu vejo como se tivesse um círculo. E esse círculo, muitas vezes, me parece um relógio. E esse relógio,
é como se cada horário do dia tivesse uma atividade. É como se tivesse várias atividades ao longo dos horários do dia. E eu começo a sentir uma ansiedade assim, sabe? Que vem até aqui na respiração. E aí, o arcanjo Gabriel, ele traz uma mensagem do seguinte: a forma como a gente organiza a nossa rotina, ela pode nos ser favorável ou não, certo? E nós temos naturalmente um ciclo biológico, digamos assim. Ele chamou aqui de ciclo circadiano, se eu não me engano essa palavra, circadiano. Depois a gente procura, eu posso escrever na legenda, mas é alguma coisa assim. O que significa que nós temos momentos em que nós somos mais enérgicos, né? Enérgicos para resolver determinadas atividades, em momentos que o nosso corpo ele já não está emitindo hormônios no ritmo para resolver determinadas atividades, certo? E o que acontece? Eu tô vendo um relógio aqui que eu tenho a impressão que todos os horários aqui dele estão preenchidos. E quando a gente vê esses horários, é como se não tivesse assim tempo. Não tem tempo aqui. E aí, só de ver isso daqui, eu sinto no meu campo aqui uma energia de ansiedade. Por quê? Porque eu estou, entre outras coisas, dizendo ao meu corpo que eu não estou ouvindo ele ou considerando ele na minha tomada de decisões. E ele falou, essa mensagem ela serve para a Lazy, mas ela serve para todas as pessoas, né? Que as pessoas que têm oportunidade de poderem organizar sua rotina, que considere momentos de maior produtividade como aqueles momentos em que você vai produzir as coisas mais complexas. E ele fala, embora eu saiba que a Lazy sabe disso, é preciso que haja como se fosse uma... Eu não sei bem explicar como ele está querendo dizer, como se fosse assim... Eu olho para o meu corpo, eu vejo como eu estou, ele fala assim, conversa com o corpo e alinha com o corpo as atividades. Por quê? A gente não pode sobrecarregar o nosso sistema para a gente cumprir uma determinada agenda. Aí ele fala, quando a gente começa a montar a nossa agenda ou a nossa rotina, considerando o corpo, e aí ele fala, como um ser biologicamente feminino, ainda tem as questões do ciclo menstrual, tem a questão das semanas do mês. Ele falou assim, é preciso a gente observar isso. E isso é como ele está dizendo, um convite para o autoconhecimento. Ele está falando assim, que vai ser uma maneira de você se conectar com uma parte muito sagrada de você, do seu corpo, tá? E alinhar isso com os seus projetos maravilhosos, ele tá falando, seus projetos maravilhosos. Então, é como se o corpo, se eu bem tô entendendo o que ele tá querendo dizer, é como se o corpo, ao detectar uma agenda muito cheia, ele tem, o corpo tem inteligência, ele tá falando aqui. A gente não fala muito sobre isso na nossa rotina, no dia a dia, mas o corpo ele tem uma inteligência própria e nós precisamos entender e respeitar o tempo do corpo. Então esse é um convite amoroso, Lazy, para você. Por quê? Porque ao alinhar uma coisa com a outra, é como se você encontrasse um equilíbrio justo entre a disposição do ciclo biológico, é bem nesse sentido, com as atividades que você tem para cumprir. E aí você faz um equilíbrio. Pronto, a palavra é essa. Tem uma balança aqui, né? Fazendo esse equilíbrio. Então, ao conselho, ele fala assim, para que fique bem claro, converse e ouça a resposta do seu corpo. E comece a alinhar as coisas de acordo com essa resposta. Né? Observe o corpo. E ele está falando aqui, isso não é uma frase só
como se diz, sem profundidade. Pelo contrário, isso significa, Leise, que você tem um trabalho uma proposta de trabalho aqui, né? De um autoconhecimento corporal. Tem uma face de você, tem uma parte de você que vai aprender muito, ainda mais com esse chamado que o seu corpo está fazendo. E não é um chamado, não é um chamado de parar, não, é um chamado de harmonizar, é harmonização, equilíbrio, entendi? Equilíbrio entre as minhas demandas e o meu corpo. E esse aprendizado, ele é muito valioso. E ele está dizendo que é uma das coisas que justamente nesse seu momento de vida, justamente você veio exercitar isso, tá? Você veio exercitar justamente o ouvir o corpo, ouvir isso de dentro para fora. Então, esse é um conselho amoroso, né? Um encaminhamento amoroso. Porque diz ele aqui, tá dizendo aqui, que você tem muitos novos projetos para chegar. Tem muita perspectiva boa. E o equilíbrio vai ser extremamente importante para você fazer, cumprir esse propósito tão lindo, ele tá falando aqui, tão lindo que você tem com o seu trabalho. Então, ele diz assim, para eu anotar, né? Questão número 1, o nosso corpo, né? O corpo. O nosso corpo tem inteligência. E aí tá falando da parte biológica e hormonal. Ok. Se a gente entende como isso funciona, se a gente... ele falou, não esquecer das fases do ciclo menstrual. Ok, vamos lá. Essa é a primeira mensagem. Serve para todas as pessoas, né? Especialmente mulheres que estão aqui me assistindo. Vamos lá. Eu vou agora migrar para a segunda pessoa. E eles falaram aqui que agora é Cássia. Cássia Carmo Santos. Aqui, Cássia. Então, tô me conectando, entrando no campo da Cássia. Quando eu entro aqui, já é uma energia bem diferente. Eu sinto uma energia mais de recolhimento. É como se tivesse aqui na minha frente, no chakra cardíaco, eu tivesse um lugar pelo qual eu entrei dentro de mim. Eu tô vendo isso na Cássia, como se tivesse entrado, sabe? E ele tá com uma energia mais, eu chamaria de down, sabe? Mais, numa frequência mais baixa aqui. E a ideia, a imagem que tá me passando aqui é como se eu tivesse, Cássia, eu não, você, como se você tivesse se escondido dentro de algum lugar dentro de você. E a insegurança aqui é muito de eu não quero, eu não, pior que não é nem eu não quero, eu não posso ser vista, sabe? Eu vou para esse lugar que é um lugar muito sagrado, mas eu vou até esse lugar não é para me descansar lá, sabe? É um lugar para eu me esconder, Cássia. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que tanto eu como você, nesse lugar que a gente está aqui, a gente se escondeu. Então, a grande insegurança que você tem muitas vezes é a insegurança de ser vista pelo que você faz. É como se você não pudesse, muitas vezes, ser vista. Pronto, ele fala assim, não tem outra palavra para ser dita. E aí ele fala que ele vai lhe dar um conselho. E esse conselho, ele é o seguinte. Antes de estar insegura se alguém vai lhe ver e como essas pessoas vão lhe ver, isso para ser revertido, né?
isso passa por um lugar muito íntimo de eu me vejo, eu me enxergo. Quem sou eu? O que eu estou vendo? Porque quando você se vê, Cássia, você vai ver a energia, a força e o potencial que você tem. Então, essa insegurança, sabe? De eu não posso ser vista, isso tá te trazendo situações que eu ouvi assim, que estão engatilhando muitas. É como se essas situações, eu vou ser vista, eu vejo na hora um disparamento assim de hormônios no sistema, dando, é como assim, SOS, tan, 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 e aí desencadeia todo um processo biológico, né? Todo um processo físico biológico que vem carregado de uma emoção, assim, sabe? E aí, né? A gente vai para aquele lugar lá dentro, guardadinho, e se esconde. Por isso que a frequência, ela é bem baixa nesse lugar, bem baixa, assim. Porque é um lugar onde eu estou quase de volta ao útero da minha mãe. E aqui reside o maior insight para você. Essa questão, ela está lhe acompanhando do medo de ser vista lá da geração de sua mãe, tá? Então isso vem da ancestralidade feminina, isso é algo que lhe acompanha desde o ventre de sua mãe. Então esse é amorosamente um insight que ele vai lhe dar e que ele sabe que você vai captar isso e que desse limão você vai fazer a limonada, ele falou. Então volta lá atrás, procura nessa origem, tá? Porque você vai descobrir, você vai se entender, você vai se ver, né? Muito além da sua ancestralidade feminina, mas a parte muito positiva da sua ancestralidade feminina, a força da sua ancestralidade feminina. Mas para isso você vai precisar se ver, para que você possa olhar para trás e reconheça tudo isso, porque já está aí. Precisa ser feito um reconhecimento. Então, a ansiedade aqui, ela está muito ligada ao lugar de eu não quero ser vista. Eu vou anotar aqui. Eu não quero ser vista. Ah, tá, ele pediu para corrigir. Não é eu não quero, eu não posso ser vista. Ele diz que isso é substancialmente diferente. E aí, Cássia, imagine que nesse momento, né, e nesses momentos, enquanto você busca esse apoio, né, terapêutico, você vai atrás dessa questão, imagine que você, toda noite, você possa colocar assim, uma luz verde no seu coração, porque é bem nessa altura aqui, sabe, que ocorre esse lugar que a gente se esconde. Então você imagina que a sua mão está emanando, tá, uma luz verde. Uma coisa que ele falou, todas as pessoas que estiverem assistindo a live, todas as vezes que assistirem as lives, a equipe espiritual vai estar sempre imantando as águas, tá? Então, se uma pessoa assistir essa live daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, pode fazer o procedimento do copo de água que vai estar funcionando, tá bom? Então, vamos lá. Então, Cássia, ele falou do limão à limonada. Agora eu vou me concentrar para a próxima pessoa que vai ser chamada, é Camila Silva de Melo. Camila, grande amiga. Camila é responsável por esses posts bonitos que vocês veem aqui. Ela me ajuda a organizar todo o conteúdo da Rosa Dourada. Uma pessoa muito especial que a espiritualidade mandou e que nos apoia nesse trabalho, né? Tem o dedo de Camila aqui em todos os posts que vocês estão vendo. Esse trabalho lindo. Então vamos lá. Camila, eu começo a sentir uma ansiedade muito grande. Uma ansiedade. E eu te vejo, Camila, bem pequenininha aqui, né? Uma criancinha. E é como se você estivesse procurando alguma coisa. Você está procurando alguma coisa, você está procurando alguma coisa. E parece que você não encontra isso que você está procurando. E você não encontra. Então, aqui nesse caso,
existe uma questão de expectativa, de encontrar algo que é inconsciente, você não sabe o que é, você está procurando algo, então fica parecendo que sempre está faltando algo, ou que não está pronto alguma coisa, sabe? E aí isso gera a gente nasce do degrau da expectativa de eu procuro algo, e aí isso sobe e vem pro degrau da insegurança. Se eu não tenho aquele algo, então eu não tenho tudo que eu preciso para fazer o que eu tenho que fazer. Eu sinto que está faltando alguma coisa. Então a sua ansiedade, ela vem desse lugar. Nossa, tá faltando alguma coisa, né? E aí ele me mostra uma imagem como se fosse uma espiral, sabe? Começa lá e vai subindo. Então começa numa expectativa sobe e vem para insegurança. E sobe, sobe e sobe. E aí ele fala, o que é, então, que está faltando? De onde nasce essa falta? Ele está falando aqui. E aí ele para, e eu tô parada junto com ele, olhando, né? E aí ele fala para todas as pessoas que estão ouvindo essa live e se identificam com essa explicação, se perguntem nesse momento, o que falta para mim? O que está faltando? Pergunta, porque o cérebro, o corpo ele é inteligente, hoje ele está focando muito no corpo, e o corpo responde, a mente responde, as emoções respondem, né? Quando ele vai responder, Camila, ele fala assim, tá faltando companhia. Daí ele fala, tá faltando companhia, mas eu estou lhe vendo criancinha. E aí ele fala assim, eu sei que você sabe qual a questão que é como se a espiritualidade já iluminou para você uma questão relacionada à falta, né? Mas existem mais camadas para você olhar sobre essa falta e limpar esse aspecto da expectativa que gera insegurança. É como é uma história, Ká, que você vai mexer mais um pouco para abrir mais uma camada e trazer mais um nível de entendimento, tá? Porque isso ainda mexe com você, isso ainda está atrelado a um sistema de insegurança que está ligado à expectativa e que a expectativa aciona o sistema de insegurança. Então, um aciona o outro, um aciona o outro. E é como se eu tivesse perdido algo lá atrás. E se eu perdi algo lá atrás, eu não me permito vivenciar o presente focado e bem posicionado. Porque eu estou procurando algo lá atrás. Aí ele fala assim, é possível que a ansiedade tenha raízes no passado? Sim, é possível. É possível. Quando ela aciona o mecanismo de eu esperava algo que não aconteceu e por eu não ter esse algo, eu me sinto insegura. Ok? Então ele tá dando ele chamou assim, ele tá te dando essa rosa salmão, tem uma cor, ele tá lhe dando uma rosa salmão. E ele fala, procure nas suas meditações essa resposta. Procure dentro de você essa resposta para você encontrar isso e esse lugar. Tá bem? Aqui número 3, vou colocar falta algo. A expectativa de ter algo, né? Que gera insegurança. Ok. Então, agora eu vou para a próxima pessoa. Vai ser chamada Michele. Aliás, Michele está sempre aqui acompanhando as lives. As pessoas que acompanham aqui as lives são pessoas bem assíduas. Eu agradeço imensamente. Sempre muito especial. Então, vamos lá. Michele é a 4ª pessoa. Vamos lá. Ele já começa falando assim, olha, nós estamos para abrir esse assunto, mas
num atendimento que você vai fazer, né? A gente tem um atendimento agendado. Aí ele fala assim, mas por hoje, ele quer trazer uma questão para você refletir, mas que o seu exemplo serve de exemplo para todo mundo que está se assistindo e vai assistir mais para frente. Eu vejo uma imagem, estou sentindo uma ansiedade, e é muito curioso, porque essa ansiedade, ela tem um lugar no corpo, né? É diferente, todos os outros estavam mais aqui, mas a sua, ela tá mais aqui, no nariz, ao respirar. Ao respirar. Eu não sei se você teve alguma já questão com respiração, ou alguma questão quando criança, não sei bem como funciona isso. Mas, dá até um pouco de dificuldade de respirar. Mas o que acontece? É como se para algumas coisas eu sinto como se você tivesse que fazer muito esforço. Eu acho que talvez seja uma metáfora, algo assim. O respirar na nossa vida, ele é fluido, sabe? A gente não fica pensando que a gente está respirando, a gente respira. A gente não pensa que o coração tá batendo, o coração ele bate, tá? Ele bate. E aqui eu vejo como se a cada respirada eu sinto a respiração. Então se torna um processo pesado, porque eu tô sentindo a respiração toda hora. E a gente não sente a respiração toda hora, concorda? E isso traz um peso. E que lugar é esse, né? Pra gente poder compreender melhor. Esse peso, ele tá dizendo que é um peso da responsabilidade, né? É como se algumas coisas elas estivessem um tanto pesadas demais. E aí o corpo ele sobrecarrega, sabe? Eu claramente sinto como se eu tivesse... esse processo vai me levar a um cansaço, tá? De respirar dessa maneira me levaria a um cansaço. Quando a gente assume responsabilidade demais, a gente volta para a questão do corpo. O corpo ele tem uma inteligência, ele sabe que ele está sobrecarregado, ele sabe, ele fala assim, acreditem, o corpo sabe que está sobrecarregado e ele responde a essa sobrecarga. E ele responde justamente no aspecto da energia vital. Tô entendendo. Da energia vital. Então a gente acaba sendo consumido dentro da nossa energia vital. E coisas que eram fáceis de fazer antes, elas passam a ser difíceis. E só que esse é um ciclo, primeira coisa, isso é um ciclo. O que acontece? E ele é um ciclo que ele vai se somando. Ele soma, e aí quando a gente para observar isso, é como se a gente tivesse com a respiração com dificuldade de respirar. Por quê? E quando a gente está com crise de ansiedade, a gente tem dificuldade de respirar, significa que é uma mensagem do nosso corpo. O que o corpo está dizendo? Eu estou sobrecarregado. É isso. O corpo, ele produz a sensação de ansiedade para emitir um alerta. Eu estou sobrecarregado. Eu estou sobrecarregado. E aí ele pesa na respiração. Ele pesa na respiração porque ele não está dando conta. Então, sobrecarregar o corpo, ele gera essa sobrecarga que impacta a nossa respiração e que impacta, né, na nossa energia vital. Isso pode gerar um quadro ansioso, tá? Isso pode denotar um estado ansioso. E ele falou que é muito complexo, porque é um ciclo e ele se soma. E quanto menos eu descanso, quanto menos eu desacelero, quanto mais eu permaneço forçando o meu corpo a fazer além do que ele consegue fazer para aquele momento, certo? Mais eu crio uma condição de ansiedade. E ele fala, isso que ele está falando agora é substancialmente diferente
de todos os outros casos que ele falou até agora, inclusive do primeiro caso, tá? Ele falou, tem similaridade, mas ainda assim é uma percepção diferente. Então, Michele, recomenda-se aqui para ti, para você respirar, sabe, livremente aqui, descanso. Mental, físico, emocional, um fim de semana desligada, investir nessas coisas, tá? Porque você precisa desacelerar o corpo para que o corpo te ajude. Sim, é isso. Isso serve para todos nós. E eles estão usando esse exemplo para dizer isso. Que o corpo, quando ele está em sobrecarga, ele cria condições para pedir um stop, vamos parar por aqui, né? E quanto mais a gente passa desse limite, mais ele cria condições ansiosas, porque na verdade ele falou assim, amorosamente, quem está ansioso para parar é seu corpo. Essa é a leitura. O corpo está ansioso para parar. Opa, para. Eu tenho um limite, tá? Vamos lá. Quarto nome, passou a respiração, estou respirando bem. Ok, agora a gente vai para Cibele Gerardi Andrade, é a nossa quinta pessoa hoje. Vamos lá. A Cibele, quando eu entrei na sua energia, meu coração fez assim, batendo, tá, tomou uma descarga de adrenalina. É isso, eu me sinto assim, sabe, muito agitada, mas é bem no coração. É diferente, então é engraçado, cada história, né, engraçado não, curioso, cada história que eu entrei, cada energia que eu entrei, eu me senti de uma maneira diferente. E ele falou, olha que interessante, a ansiedade, ela se manifesta no corpo de diversas maneiras, né? De dentro para fora e de fora para dentro. Por isso que eles estão ampliando e abrindo esses casos. Então vamos lá, aqui eu sinto só meu coração muito acelerado. Ele falou, muitas pessoas quando estão em crise de ansiedade são levadas até hospitais, dão entrada no hospital com um aceleramento muito forte no coração e os médicos não identificam nada. Ele falou, isso é extremamente comum. Né? Muitas pessoas que a ansiedade ela migra para um pânico, elas estão passando por esse processo, né? Do coração e descompasso. Ok. Dito isso, né? Ele fala assim, que é preciso acalmar as emoções. Existe um processo ansioso emocional. Ele falou, eu já citei físico, eu já citei várias questões. Agora eu vou falar de um aspecto emocional. Quando nós criamos uma realidade emocional, que pode ou não cair na expectativa, mas quando nós... O que ele está querendo dizer aqui, pelo que eu estou entendendo, é quando nós vivenciamos muito uma mesma emoção. É como se o nosso corpo ele fosse inteligente o suficiente para viver várias emoções, certo? Mas aí, por alguma questão, muitas vezes de ordem mental, que a gente, não de questão de alguma enfermidade mental, não é isso, mas de comando, né? É como se eu não consigo sair daquela ideia, isso gera a ideia repetitiva, gera uma emoção repetitiva, ok? Nesse ponto. Então, a gente vai caminhar nesse ponto. Uma ideia que eu não consigo ciclar, eu tô sempre pensando naquilo, ela reproduz igualmente uma mesma emoção. Ela reproduz aquela emoção e ela fica reproduzindo, certo? Só que é como se eu pegasse aquela emoção, aquele sentimento que eu tô sentindo, e quando eu fico parada naquela emoção, muitas vezes, eu tô lá muitas vezes, pensa, vai. Em outras palavras, é como se eu estivesse colocando
líquido inflamável. Ele colocou assim. É como se eu estivesse lá jogando um líquido inflamável numa emoção. Aí eu coloco o líquido inflamável e aí eu faço assim, bum! Uma hora a faísca pega fogo. Assim, explode. Quando nós não conseguimos flutuar entre as diversas emoções, que é o natural, ele tá falando assim, essa é uma inteligência do corpo, é natural que a gente flutue entre as diversas emoções. Quando nós criamos, nós projetamos mentalmente uma ideia, nós ficamos naquilo que repete no campo emocional, nós estamos criando é como se fosse a emoção, ela começa a crescer assim, ó, bum, 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 aí vai no coração, bum, tum, eu tô sentindo, eu tô descrevendo exatamente o que tá acontecendo aqui. Então, esse é um sistema ansioso. Aí ele falou, rebobina a fita, volta atrás. Onde começa? Na educação da mente. Então, para todas as pessoas, nós precisamos identificar se nós estamos com a nossa mente muito focada em uma coisa só. A gente só pensa naquilo, eu estou inflamando as minhas emoções. E elas inflamam. Quanto menor a variabilidade de emoções, mais inflamadas as emoções ficam. Ok? É exatamente isso. Mas as emoções nascem dos pensamentos. Então agora a gente vai falar sobre pensamentos. E desses pensamentos, quando a gente identifica que a gente está mentalmente num ciclo vicioso, no mesmo lugar, é preciso que a gente se afaste. É como se aquela ideia fixa que a gente tem, ela tá aqui, ela é um buraco. Aí todo dia a gente vai lá e fala, agora eu vou ver esse buraco. Aí fico lá olhando pro buraco. Olha pro buraco. Aí fica aqui, gera emoção. Aí ele fala assim, escolha gentilmente e amorosamente se afastar desse buraco. Aí ele fala, isso significa decidir se afastar do tema ou da situação ou da pessoa ou da situação que você está maquinando. Isso serve para todas as pessoas, não é? A gente está conversando com a Cibele para que se traga isso para todas as pessoas. No sentido de, quando nós estamos com pensamentos repetitivos, nós inflamamos nossas emoções. E uma hora elas inflamam e explodem. Então nós precisamos gentilmente decidir sair do ciclo repetitivo. E aí você pode precisar de ajuda terapêutica, você pode precisar, você pode acoplar também a sua rotina técnicas de meditação, de mindfulness. Você pode escolher em alguns momentos do seu dia acalmar a mente, você pode fazer yoga, você pode fazer atividades físicas, mas faça algo que te ajude a interceptar esses pensamentos repetitivos. Aí ele olhou para mim, será que fui claro na forma como funciona? Pelo menos eu entendi muito bem. Pensamentos repetitivos fazem uma repetição no sistema emocional. Quando a gente repete muito algo, que ele desce para o sistema emocional, ele bum, explode. É basicamente isso, metaforicamente. E aí o chakra cardíaco, ele tá recebendo aquela emoção, porque é onde condensa as emoções, e ele entendeu? Por isso que a gente sente essa aceleração. Isso normalmente vem, da nossa cabeça. Lembrei da Gisele Valin. A Gisele Valin fala, vem do nosso cabeção. Para quem não conhece a Gisele Valin, recomendo um trabalho maravilhoso. Ela tem canal no YouTube maravilhoso. Aliás, excelente. Ele falou, muito bem lembrado. Gisele Valin é um excelente canal de autoconhecimento aí para quem gosta dessas questões, né, semelhantes ao que a gente trata aqui no canal. Chama Gisele Valin, também tá aí no Instagram. Gisele Valin. Ok, último nome agora do dia, penúltimo, né? Porque tem a palavra fraterna para Beatriz. Talvez essa live hoje fique um pouco maior do que as outras. É o Pedro de Oliveira Mantovani. Vamos lá. Quando eu entro na energia do Pedro, minha garganta começa a doer. Minha garganta dói. E se eu não me engano, Pedro,
A gente algumas semanas atrás, teve algum momento aqui também, né? Então, Pedro, primeira coisa aqui é, se você pudesse, quando você estiver ouvindo essa live, ou se tiver outras pessoas aqui entre nós que também sentem essa dor na garganta, coloca as duas mãozinhas aqui, ó, aqui, e emana luz verde, tá? Então, invoca, eu gostaria de receber a verdade que cura, a luz verde, tá? Coloca aqui, chama, para quem acredita, gosta, chama Arcanjo Gabriel, Arcanjo Rafael, seres do raio verde. Isso é a primeira coisa aqui. E tem um bloco, e é um bloco afiado. Eu chamo de bloco energético porque às vezes eu sinto como se tivesse um objeto, tá? Enroscou aqui, tá? E aí, Pedro, por quê, né? Por que a ansiedade muitas vezes chega? Porque eu tenho muitas coisas para falar, né? Você tem muitas coisas para falar, e são tantas coisas para falar que você nem sabe qual você vai falar. É muita coisa. E você tem medo que você exploda. Você tem medo que chegue na hora de você falar e você fale muito. E você tem esse medo, aí vem a questão da ansiedade por insegurança, né? E essa insegurança, ela faz com que tem duas situações. Ou sai tudo, ou não sai nada. Entendeu? Ou sai tudo, ou não sai nada. É como se eu tivesse uma navalha aqui. Pronto, agora acho que eu consegui me expressar bem. Eu tenho como se fosse uma navalha aqui. E aí o Arcanjo Gabriel falou assim, pois é, e o que a navalha faz dentro do pescoço? Imagina uma pessoa que engoliu uma navalha. É bem essa imagem. O que acontece? A navalha, ela machuca você. Ela machuca você. E se ela tá machucando essa região, o que vai sair daqui? Né? Então, a sua questão, ela tá muito, a ansiedade, ela tá em, eu quero resolver as coisas, eu preciso resolver as coisas, mas eu tenho medo, eu não me sinto seguro das formas como eu vou me expressar. É muito forte isso, tá? Porque eu sinto como se fosse assim, até muito pensamento, eu sinto aqui na cabeça, muito pensamento, e a indecisão de o que eu vou falar, não vou falar, é muito grande. O que eu vou falar é como se você não pudesse ser você, não pudesse expressar, tá? Você quer ter uma lista, quer fazer uma lista de fato, assim, do que eu vou falar e do que eu não vou falar. É isso. E isso tá ali cortando, tá? Isso tá ali machucando aqui. Energeticamente, eu sinto como se tivesse uma navalha aqui no meu pescoço. E é muito ruim. E quando a gente se encontra, agora entendi, quando a gente se encontra num padrão repetitivo, porque me parece que isso está lhe acontecendo, então agora já não é o pensamento, é o padrão. A situação está acontecendo muitas vezes, ok? É como se a gente sente um certo desespero, vamos dizer assim. Meu Deus, tanta coisa, mas minha vida não sai, gente. Mas sabe quando a gente coloca a mão na cabeça? É bem isso mesmo, porque eu sinto a cabeça muito movimentada. Você coloca a mão na cabeça e fala assim, meu Deus, gente, eu faço tanta coisa, eu vou lá pra lá, eu vou pra cá, e eu nunca saio desse lugar. E aí esse desespero, ele vem desse lugar de ansiedade. Ok? Entendi. Aí a ansiedade que vem do desespero de estar sempre no mesmo rema-rema, no mesmo lugar. E que lugar é esse? É um lugar em eu não consigo expressar o que eu quero dizer. Eu não consigo sequer escolher o que eu quero dizer. São tantas coisas que eu não sei o que eu vou dizer. Aí, Pedro, tem um conselho para você. Eu vejo a imagem de um papel branco, certo? De vez em quando a espiritualidade usa esse instrumento, tá bom? Se você tem fé, se você acredita, né, em Arcanjo Gabriel, chama ele para te ajudar nesse momento. Isso serve para todas as pessoas. O que você vai fazer? E ele falou assim, desembucha, Pedro. Escreve, Pedro. Coloca no papel o que está acontecendo. Escreve. Pega uma folha em branco, uma não, várias. Vai lá e escreve tudo o que você gostaria de falar. Cada vez mais eu tenho visto a espiritualidade sugerir esse exercício de expressão.
e Pedro, eles estão lhe sugerindo. Eles estão sugerindo que você escreva livremente o que está passando na sua garganta. O que você está sentindo. Sem julgamento. Só escreva. Escreva livremente. Eu tô falando assim, escreva, Pedro. Porque é preciso pôr para fora. Quando estiver no papel, vai ficar mais fácil de você organizar. Tem coisas que você vai falar. Vai olhar e vai falar, nem precisa falar. Mas aquelas coisas que você sente que são extremamente importantes, elas devem ser faladas. Por quê? Porque se você permanecer num ciclo nesse padrão, você vai se sentir sempre ansioso de querer ir para algum lugar que você não está conseguindo ir. E aí ele tá dando ele já falou isso em algum caso aí para trás que eu não me lembro, mas é como se quando a gente fica muito tempo num ciclo, acaba com que a gente fica... Isso soma, tá? Entendi. O ciclo, ele vai somando. Então, vai ficando cada vez pior. Isso não tem como melhorar, tá? Isso não melhora. Isso só dificulta. Então, quanto antes a gente sai do ciclo que tá repetindo, isso vale para pensamento, isso vale para emoções, quanto antes a gente sai, mais a gente está nos facilitando de poder viver o novo. Né? É isso. Então, ele deixa essa sugestão para ti, mas para várias pessoas que estão assistindo ou vão assistir essa live. Agora, eu vejo o Arcanjo Gabriel se afastar um pouco. Os mentores das pessoas que eu falei também se afastam. E chega próximo de mim, o mentor da Beatriz de Souza Sten, que é minha prima. É a princesa do meu coração, aliás. Beatriz é menor de idade, mas colocou o nome lá e a espiritualidade tem uma mensagem, né? O mentor da Beatriz tem uma mensagem que não é no tema de ansiedade. Então, vai falar alguma coisa e eu vou reproduzir. Ele tá me olhando, eu tô olhando pra ele, né? Às vezes eu faço uns papéis que, quando é com família, é sempre mais complexo. Vamos lá. Ele fala assim que tem vezes na vida, Beatriz, que nós precisamos decidir algumas coisas. E na fase que você está vivendo hoje, você precisa decidir qual versão de si mesma você gosta mais. Qual é a Beatriz que você se sente mais tranquila, mais relaxada, mais confiante? Porque nessa altura da vida que você está, você já pôde experimentar algumas versões de você mesma. Você já pôde experimentar uma fase mais, como se fosse assim, mais fechada, mais triste. Uma fase mais colorida, uma fase mais metálica, uma fase mais pop, uma fase mais rock. Assim, isso acontece, né? Mas ele diz que existe como se fosse uma sementinha, que cada vez mais você vai precisar cultivar essa sementinha. Por quê? Que é como se você estiver num lugar confortável para você e fazer escolhas desse lugar confortável para você, significa que você está plantando um amanhã melhor para você. Aí ele fala assim, nossa, mas numa live, ele fala assim, coincidência, numa live de ansiedade, a gente está falando do hoje para o amanhã. Aí ele fala assim, pois é, muito do que nós viveremos no amanhã é plantado no hoje. É por isso que é hoje que nós precisamos ver o que nós queremos do amanhã. Então, no hoje, Beatriz, precisa definir qual a melhor versão que você tem. O que você mais gosta de você. Qual dessas versões te faz mais feliz? Porque você está com dúvida em relação a essas coisas. E eles estão vendo isso. E ele fala assim, escolha uma melhor versão. Porque essa sua melhor versão
E qual é a melhor versão? Vai ser aquela versão que te faz mais feliz. E esse feliz, Beatriz, é um feliz assim, ó. Sabe? Feliz, sabe? Eu tô vendo seu sorriso aqui na minha frente. Aquela versão feliz. É o quê? É fazendo teatro, Beatriz? É dançando? É falando italiano? É o quê? Qual é a Beatriz mais feliz que você conhece? Pronto. Escolha alimentar essa Beatriz. Por quê? Porque muito em breve você vai ter algumas decisões para tomar na sua vida. Como escolher um curso, como escolher uma faculdade, como escolher como você vai guiar a sua vida. E nessa hora, você vai pensar e se lembrar o que faz a Beatriz, a versão da Beatriz mais feliz ainda. Entendeu? Então, se você tem dúvida do que você vai escolher para você daqui em diante, escolha pelo que faz mais feliz. E você sabe qual é a Beatriz que é a mais feliz. Ele falou, eu sei que você sabe. Segue por esse caminho. Ah, ele tá falando assim, e você me vê, viu? Eu estou sempre do seu lado. Acredite nas coisas que você vê. Porque você vê, viu? Muito gentilmente, ele dá um beijo, assim, como se fosse um beijo na testa, assim. E se retira. Ele tem uma energia, Beatriz, de uma pessoa mais séria, tá? Como se fosse um professor sério. Então, eu tô te falando isso porque às vezes a gente não consegue reconhecer os mentores. Então, se você sentir uma energia de um mestre, de alguém que fala com você, mas fala mais firme, mas fala amorosamente, mas mais firme, tá? Ele é seu mentor. Tudo bem? Ok, ele já se afastou. Pronto. Agradeço todo mundo, agradeço a confiança, agradeço todo mundo que assistiu até o final. É um momento muito rico para mim, sabe? Poder fazer esse trabalho. Eu fico sempre muito feliz e muito grata. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, Sônia. Muito obrigada, Amanda, Adriana e todo mundo que entrou, que assistiu, todas as pessoas que colocaram seus nomes e nos deram a oportunidade de ter esse momento aqui também, né? Porque é como conhecendo mais histórias que a gente vai ampliando a nossa consciência. Um beijo. Até a próxima semana. Fiquem todos com Deus. Muita luz no coração. Viu? Até mais. Muito obrigada a todo mundo.